Então vamos nós. Isso daqui nós fizemos ontem, correto? Né? Inserir, remover, etc. Lembram que eu tinha apresentado vários tipos de hash? O primeiro era o hash linear, que ele caía numa posição e saía andando, e o outro era o hash quadrático. Você lembra do hash quadrático? Que ficava saltando, né? Saltava 1, saltava 4. É, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4 e por aí vai. Mas acho que esse hash quadrático não chegou a mostrar não, só mencionar. Eu mostrei no visual. Ah, foi, verdade. No visual. O que é que eu precisaria mudar aqui para que o meu hash se comportasse quadraticamente? Não, é só a forma como ele fosse percorrer na hora de buscar ou inserir. Colocar o mais e Ok. Então, a diferença seria só essa, né? O nosso anda aqui seria diferente. Eu não andaria sempre posição mais 1. Eu teria um i aqui. For i. E aí a minha nova posição seria base mais i vezes i, tudo isso daqui, peraí, você não está usando base mais módulo size, né? Módulo capacity. Ok? Então, no linear, a minha busca é começo de posição base com i igual a 0, não é o elemento, o próximo vai ser o quê? Base mais 1, depois base mais 2, base mais 3, base mais 4, como é módulo, base mais 5, base mais 6, base mais 7. Isso é uma busca linear. Na busca quadrática, eu não ando de 1 por 1, eu ando em saltos. Lembram que eu expliquei qual é a vantagem da busca quadrática? Porque é que em quais casos a quadrática ela é mais interessante do que a linear? Não é. Não, próximo. Tudo bem. É isso mesmo. Perfeito. Ok. Então, quando a minha distribuição de elementos ela não é homogênea na tabela, por exemplo, se existe uma tendência de o cálculo do hash cair numa determinada posição da tabela, o hash linear vai fazer com que aquela parte da tabela fique supersaturada, porque vai cair tudo ali e vai ser espalhado tudo ali perto, por causa que ele anda linearmente, de 1 por 1. Se o meu hash é assim, eu tenho uma tendência a partes da tabela, o hash quadrático é melhor, porque eu consigo dar saltos e sair daquela posição de conflito com mais facilidade. Então ajuda a gerar um maior dispersamento da tabela. Você fala isso na hora de inserir. Na hora de inserir. Tá, mas compensação fica mais difícil para buscar? Não, porque como isso daqui é um vetor, o acesso à posição i e a posição i mais 1000 é indiferente. Porque eu não vou andando de 1 por 1, eu calculo onde é que o elemento está e acesso ao elemento da memória, porque a memória é contínua. Busca igual a busca é mesmo, tudo aqui é o mesmo tempo. A diferença é só que o quadrático ajuda a dispersar os elementos na tabela. O linear não ajuda a dispersar os elementos na tabela. Mas a lógica dos dois é a mesma. Caio, não acho, vou andando. A diferença é o como é que eu vou andando. Ok? Como é que eu vou andando. Então esse é o linear. Esse é o quadrático. Então ao invés de andar 1, 2, 3, 4, 5, eu ando 0, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Ok. Isso daqui é a remoção com marcação. Estão vendo aqui a marcação? Que eu marco como deletado. Se eu não tivesse isso daqui, como é que eu faria a minha remoção? Cadê o remove aqui? Não pode usar um enum?
Hã? Horizontal. Não existe. Você tem um enum só para saber se ele está preenchido ou está vazio. Entendeu? Mas você não tem mais o deletado. Quando eu deletar, eu tenho que realocar os elementos da frente. A gente está alocando inteiros? Pode. Põe para número negativo. Não. Eu ainda vou ter o cheio e o vazio. O que eu não terei é o deletado. Eu não tenho deletado. Então o que é que eu tenho que fazer? Deletei um elemento, eu tenho que andar por todos os elementos da frente dele, reinserindo esses caras na tabela, porque talvez exista um elemento na frente desse deletado que está no lugar errado. E esse buraco impediria de encontrá-lo. Então o que é que eu faço? Já que eu achei o buraco, eu vou fazer, enquanto eu não achar uma casa vazia, remova e reinsira. Remova e reinsira, remova e reinsira, remova e reinsira. Achei uma casa vazia, eu tenho a certeza que todos os elementos que estavam na frente desse elemento que eu removi estão agora encontráveis. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Então eu tenho uma tabela hash de tamanho 9. Tudo bem? Aí eu vou inserir... de tamanho 10. Para ficar fácil de fazer o módulo. Eu vou inserir o número 3. Ele vai para onde? Vai para cá. Se eu inserir o número 13, ele vai para onde? Não, ele não pode ir para o mesmo lugar. Nessa posição do vetor só tem uma, né? Então ele vai para o 4. Então o 13 ficaria aqui. Vou colocar ele aqui em cima para ficar melhor. O 13 ficaria aqui. Tudo bem? O 3 fica no 3, o 13 fica no 4. Se eu inserir agora o 23. O 23 vai para o 5. Tudo bem? Inserir agora o 33. Desculpa. 23. Se eu inserir agora o 33, ele vai para onde? O 6, porque era para ele vir para cá, mas está ocupado. Ele anda 1. E aí ele vem para cá, mas está ocupado. Está ocupado. 33. Agora eu vou remover o 13. Posso só fazer isso? Tchau, 13? Não. Porque vai ficar o buraco no 4. E aí ele não vai saber que se eu mandar procurar o 23, ele vai dizer, pô, cheguei no 4, tem um buraco, então o 23 não existe. Então o que é que eu tenho que fazer? Já que eu removi essa criatura, eu vou fazer para todos, até encontrar um elemento vazio, remova e reinsira. Na hora que eu remover o 23 e reinserir, ele vai para onde? Para o 4. E na hora que eu remover o 33 e reinserir, ele vai para onde? Para o 5. E aqui vai ficar o buraco porque eu removi o 33. Todos os elementos estão corretamente acessíveis de novo? Estão. Esse remover e realocar é tu tá numa casa e voltar para o Não, anterior? é eu remover e chamar o método inserir de novo. Porque o inserir já vai garantir que ele vá para o lugar certo. Porque ele poderia, por exemplo, ele poderia vir para cá por algum outro motivo. Nesse caso aqui não veio. Por exemplo, não adianta só puxar um, não. Tem até uns casos especiais que não funcionam. Eu tenho que realmente chamar, reinserir, vai calcular o hash, vai procurar a posição, vai inserir na posição correta. Ok? Vamos ver um caso. Não consigo imaginar um caso não, mas é assim que funciona. Tudo bem? Tentem escrever esse método aqui, o pseudocódigo dele, tá certo? A lógica. Escrever, pensando em índice, pensando em elemento, chamando o método insert. Bora lá. O que seria o remover de um elemento quando eu não tenho deleção, eu tenho só realocação?
Justamente não deu certo. Você tá com o boot, tu instalou o Linux por cima do outro, não foi? Tu apagou o Linux por isso? Apaguei e eu não, tu só reinstalou por cima, a gente já estava instalado. Deve estar dando o mesmo grupo. Não é? Deixa eu ver. Quando você foi instalar, você botou a opção apagar o sistema e instalar o tempo de apagar tudo. Não, mas você pode fazer isso. Não, você pode apagar só. Ah, mas tu falou o computador. Não fiz ideia. Deixa eu ver. Parece um rei esse bichinho. Acho que não dessa opção vai ser realocação. O quê? Dentro da realocação. Não, é remover. É parte do método remover, reinserir. Bora lá, meu povo, sempre nas canelas. Vocês estão olhando aqui pra mim? Pode ser no papel, na testa do colega, onde você quiser, mas faça. Remove e reinsere. Mano, desiste disso aí. Cara, uma coisa, uma placa gráfica não é nada a ver. O quê? Quando fica assim piscando, isso aí, ó. Não é uma coisa em drive de vídeo. Qual é o teu drive de vídeo aqui? Qual é a tua placa de vídeo? Não tem placa de vídeo. Acho que não tem, não. Não tem placa de vídeo. Mano, tem que ver esse bicho pra outro. Não faz isso não. Tem mesmo. Tá vendo? Fazer a inserir. O touchpad funciona não? Pra clicar. Só pra clicar que ele não funciona. Hã? Tem um botão, né? Mas isso é fácil de ajeitar, mano. Essa aqui, ó. Não, tô falando. Ah, me dá aí. Eu tô falando que isso é fácil de ajeitar. Isso é só a configuração. Eu consigo desmontar um e montar de novo. Código aberto. Instalado. Deixa eu ver se é o X1. Ah, então não, já era. Não fiz descobrir esse negócio de Pac-Man. Por exemplo, vamos supor que tu quer eliminar o 3, né? Não, tinha antes. Não, terminar o 3. Aí eu tenho que salvar. Chega aqui e não tem esse espaço. Ih, é que eu tô pensando. É o XFCE, é esse? Não faço a menor ideia, né? Pisca o tempo todo ou só quando ele quer? É, quando ele quer. Não, vai quando eu quero usar ele, aí ele fica piscando. Quando eu só ligo pra ligar, quando é alguma besteirinha, ele não pisca. Parece que é implicância.
Deception. Mouse é bom mesmo. Esse mouse é bom. Comprar chante. Comprei lá em Natal. Você vai revistificar o seu projeto, pessoalmente. Não defeito, tava. Não mexia, não ficava. Só. Eu acho. Termina de instalar aí. O que você acha que é isso aí, Dudu? Valeu. Placa de vídeo. Só trocar o drive deve resolver. Ok, resolveram já? Tá funcionando? Então é pode. Ah, então você não Eu fiz. Só eu fiz. Se funciona. Compilou. Não rodei não, mas compilou. Ele não vai dar fome no jogo. Não. Você passa ontem. Vai passar essa noite, provavelmente. Né, Davi? Que? Você vai passar um trabalho hoje, né? Provavelmente. De que? De AD? A hash? Poxa, mano. O hash, Vai ué. passar, mancha. Ih, mano, tá vendo aí não, trabalho aí. Implementação do hash. Tem mais trabalho. Ele já fez? Eu nem sabia. Bora nós que eu quero começar árvores logo hoje. Vamos lá. Então, vamos nós. Fiz só uma correçãozinha aqui no Find para ficar mais fácil. Tudo bem? Que é mais fácil do que trabalhar com os interadores, porque senão você teria que calcular a posição final e ficar mexendo na posição final. Então, assim é mais fácil. O find retorna a posição onde o elemento está, ou -1 se não encontrou o elemento. Está aqui o find. Então, para remover, a gente pode uma remoção com marcação era sucesso, né? Fazer o find, se existe, então eu vet posição ponto marcador recebe deletado. Você é continuador? Tanto faz, é só o pseudocódigo aqui. Tá? O que importa é vocês entenderem a lógica, converter para código de argumentos. É sim. Então vamos lá. Remover sem marcação, né? Com realocação. Qual foi a sugestão de vocês? Isso daqui mantém ou muda? Mantém.
Só não vai usar o deletado, né? Óbvio. Não vai usar o deletado. Então, se eu não vou usar o deletado, ele vai ser o quê? Vazio. A partir de agora, o que é que eu faço? Agora tu vai chamar o insert. De pra quem? Tu pode chamar o insert. Para a posição depois dele? Não, tu pode começar do zero. Do zero? Do zero da primeira posição. Volta pro zero do vetor? Perdão, você pode começar da posição à frente daquela que tu removeu. Tá, então a posição na frente é isso? Posição mais um. Tudo bem, posição mais um. Aí agora? Enquanto o quê? Vetor na posição. Marcador foi diferente de vazio. Enquanto a posição marcador foi diferente de vazio, eu faço o quê? Insere quem? Posição fecha. Mas eu não preciso remover primeiro. Como é que eu removo o cara? Coloca ele como vazio. Vet, posição, ponto, marcador, recebe vazio. Quem é que eu vou inserir agora? Precisa salvar o cara? Eu mexi no elemento? Não mexi no elemento. Eu mexi só no marcador. O elemento está lá, bem guardadinho. Então, quem é que eu tenho que reinserir? O elemento dessa posição. Então, como é que eu faço isso? Chama o método inserir. Inserir, espera o quê? Um elemento. Quem é o elemento? Vet nessa posição, ponto, elemento. No caso aqui, como a gente está trabalhando com par, né? Esse daqui é o first e o outro é o second. Se quiserem... Exato, então depois disso daqui eu vou lá e... a posição. Marco como vazio, reinsiro o elemento, incremento a posição. Enquanto não estiver vazio. Quando chegar no elemento vazio, para. O que é que está errado aqui? Dentro dessa seleção, o que é que está errado? Você está inserindo o vetor na posição dele mesmo. Não teria problema nenhum. Se o canto certo dele é ele, eu inserir, remover e ele cair no canto, pode, porque o canto não está vazio. Então não teria problema nenhum. Eu reinserir e eu remover e o método inserir jogasse ele na mesma posição. O que é que está errado nesse pedaço aqui? Nessas linhas? Não, tudo bem, abstrai. Então, isso daqui é second e o elemento é o first. É só para ficar mais legível. Professor, se eu não quisesse fazer par, eu poderia fazer uma classe que contém elemento e marcador? Struct item contém elemento e marcador. Poderia, se for mais legível. Então, no caso, você teria um vetor de itens, né? Um vetor de item. Então, são opções de projeto. Não tem boa e nem ruim, não. Talvez essa forma aqui fique até mais legível o código do que eu ficar com first e second o tempo todo tentando lembrar quem é o primeiro e quem é o segundo. Tudo bem? Tudo bem. O que é que está errado aqui? Ponto vírgula. Não, mano. Bora, mano. Alguém tem que achar esse erro aqui. Achou? Não, eu consertei, não é esse não.
O que a gente está querendo fazer com isso? O que a gente está querendo fazer com isso? Nós queremos reinserir todos os elementos após o elemento que eu removi até encontrar o vazio, mas está errado. Tem 30 cabeças debugando aqui. Porque você está, enquanto uma é porque você está fazendo. Vou pegar um café, né? É bom vocês. Calma. É porque enquanto a posição foi diferente, vazio. Aí tu achou vazio. Aí depois você tá pegando, toda a posição que tu tá pegando, tá atribuindo vazio pra ele de novo. Aqui, ó. Se existe, a posição de papel vai receber vazio. Aí tu tem um laço ali embaixo que vai procurar quanto esse negócio pode fazer vazio. Ainda mais. Peraí. Sem pressão, você não laça assim. Na verdade, eu estava olhando só para cá. Mas se a gente olhar para cá, tem duas linhas erradas nesse. Tem duas linhas erradas aqui. Nem tinha visto, ó. E é o mesmo erro. Ó, tô dando mais dicas, tá? É pra ser vet, close de ponto marcado, não recebe ali em cima vazio. Tudo bem. 13, né? Não, mas aqui é porque aqui estava dentro do processo, dentro da abstração, né? Int posição, recebe find de key, fazer logo o método em código mesmo, né? Se posição for diferente de -1, posição ponto, aqui é vet posição ponto marcador recebe vazio, size menos Ponto second, capacidade marcador. não, é size mesmo. Capacidade é o tamanho bruto do vetor, size é a quantidade de elementos da estrutura. Ok, pronto, agora tem duas linhas erradas. Ai, meu Deus. Professor, que aula é ela, professor? A aula, professor, você tem que ensinar as coisas pra gente. Posição mais igual. Não é a questão do asterisco, da referência. Não, porque posição é o inteiro. Posição inteira. Posição é o inteiro. Bora lá, cadê? Tô dando a dica, duas linhas erradas e é o mesmo erro. Nossa, tu tá falando. É naquele velho de posição ponto marcador. É no velho de posição ponto marcador. Não, mano. Posição mais igual. Eu acho que é posição mais igual. Foi o único erro que sobrou, né? Todo mundo falou de todas as linhas, é aquela por discussão. É a única linha que está repetida. Não, uma pessoa pensando aqui, né? não é a única linha que está repetida. Aquela linha que está repetida. Eu não estou entendendo aquilo ali. Por que aquilo está certo? Pronto, não. Por que aquilo está certo? Já que a gente já chegou aqui, por que essas linhas estão erradas? Tudo bem, chegamos aqui, tá certo? Alguém pelo menos deu a resposta.
Por que essas linhas estão erradas? Bolsonaro. Antes a resposta de marcar era mais fácil, só tem que escolher a linha. Agora eu tenho que explicar, discursivo é mais difícil. Era pra ser assim, não, tipo. Pós mais igual a VET pós. Isso, filho, tá no caminho. Então o que é que tá errado aí? Tá no caminho. É isso daí. Pra mim é pra ser assim. Eu não acho que mais igual a um aí. Nós fizemos isso várias vezes nos outros códigos. Tinha que fazer tipo VET mais um. Não. Pronto. É, tipo, Minha esperança agora, minha esperança. mais igual a VET pós mais um, né? Não. É? Não. Nossa, mano. Resposta é tão besta. Então só digo que VET é assim. As pessoas estão inventando isso aí. Não. Pegadinha. Não. É pegadinha. É porque o método da mulher. Tudo bem, achamos outro erro aqui, né? Agora só tem dois, antes tinha mais, né? Ainda tem duas linhas erradas. Hã? Eu não sei se eu ia na atribuição ou na variável, mas no 2. Eu acho que a questão da Eu maneira vou de dizer, andar no vou vetor. dizer. Hã? Eu acho que de andar no vetor, não é? Perfeito. Então como é que é o jeito certo? Seria. É isso. Pô, por isso que eu falei da questão do VET mais um, que é quando tu anda para uma próxima posição do vetor. Exato. Então se esse é o jeito errado, como é o jeito certo? Eu ia fazer o VET na posição. Né? Não. Como é que eu ando no vetor? Estou andando errado. Descobri. Para mim é esse, estou andando errado. Mas por que eu estou andando errado no vetor? É porque. Bora, meu povo, vocês vão ser pagos para isso. Hã? Não, peraí que não. Parece besteira, não. Presta atenção. Não, peraí, vamos lá. Não sei se vocês perceberam, mas o diploma de vocês não vale mais nada, tá certo? O diploma de vocês não vale nada, não vale um chilito, né? Na atual conjectura das coisas, da forma como o Brasil veio sendo tocado nos últimos anos, um diploma universitário não vale nada. Há 12 anos atrás valia. Hoje não vale nada. Ok? Que vale é o que você sabe, porque você tem 1 bilhão de pessoas que está sendo jogado no mercado com um monte de diploma de ciência da computação, de sistema de informação, disso daqui, que não aprendeu nada nos seus cursos. Vocês vão ser pagos para resolver problemas, essa é a verdade. Os caras que sabem mesmo não Ok. tem informação nenhuma. Vocês vão ser, mas tem muito cara que sabe, que faz o curso mesmo só para ter o diploma. Eu conheço alguns. Vocês vão ser pagos para resolver problemas. Meus colegas que foram pro ITA, pro IME, eu falei isso, acho que aqui a maioria deles não está trabalhando com aviões, está trabalhando em financeira, está trabalhando em uma série de coisas, eles são pagos para resolver problemas. Computação é uma técnica que a gente usa o computador para resolver problema. Então vocês têm que se acostumar a resolver problema. Matemática é isso, resolver problema. A gente resolve o problema com o auxílio do computador. Então, às vezes a gente tem que sair dentro do óbvio, ou então tentar umas respostas malucas. Por isso que eu acho legais as respostas malucas. Porque se você ficar só olhando para a tela branca, hipnotizado, imaginando que a resposta vai pular na tua cara, ela não vai. Ok? Você tem que começar a teorizar. E se for isso? E se for diferente? E se isso não for certo? E se isso for diferente? E você vai pensando na hipótese, e você vai testando, e você vai restringindo. Se a gente pudesse debugar aqui, ia ser legal, né? Mas o que eu estou dizendo é, eu estou andando no vetor errado. Você tem que perguntar por quê? E se tu colocar o posição mais um lá dentro da chapa? As linhas estão no canto correto, elas só estão erradas. Posição mais. Bota mais. Não é a mesma coisa. Posição mais
Não, é a mesma coisa, posição mais, posição mais. Eu sei que quando a gente entra no desespero, a gente começa até a mudar o nome o campo das variáveis. Pode ser assim então. A minha pergunta é assim, não é Tu pode fazer o VET na posição, receber o VET mais um, entre parênteses assim, igual tu faz. Aí o que eu queria saber é se é andando calculando o resto. Não é calculando o resto. Porque eu tenho que remover todos os elementos na sequência daquele. É engraçado, né? Quando parece que não existe alternativa. Você olha e diz assim, não pode, já pensei em tudo que era possível. Tem que fazer módulo. Perfeito! Maria. Tem que fazer módulo, porque é uma lista circular, então não basta andar para frente. Tem que andar para frente dentro do tamanho da lista. Ó, vamos lá. Então isso daqui na verdade não é mais um, porque eu nem sei se esse elemento existe. É mais um logicamente dentro do tamanho da lista. Então significa que pós mais um módulo capacity. Capacidade que é o tamanho do vetor. Não, nós já fizemos isso, ó, no Find. Olha aqui o Find. Cadê aqui o... Porque o meu mouse está bugado. Ó, o Insert também, ó. A gente fez isso no Insert, fez isso no Find, mas estava errado no Remove. O que foi? O resto como que é calculado? Na vida real ou aqui no exemplo? Nesse exemplo, o hash é calculado só fazendo chave, módulo, chave, cadê o find? A posição base, né? É a chave módulo capacity. Int base é igual a key mod capacity. Eu pensei que esse lance da posição aí que era o hash. Não. A posição aqui é como ele anda, né? Como ele anda. Nós poderíamos fazer aqui, utilizando um limite de saltos, o máximo que eu vou permitir, sei lá, são 10 saltos. Então eu faria aqui 10 saltos ou até conseguir um vazio. Ou então, enquanto não encontrar um vazio. Enquanto não encontrar um vazio ou elemento. Se a gente fosse fazer assim, né? Base mais i, int igual a 0. Então, isso daqui seria uma busca linear. Enquanto não encontrar a posição vazia ou o elemento que eu procuro. E isso daqui seria... E isso daqui seria uma busca quadrática, né? I vezes I. Então, começa na posição. Aí depois eu vou posição mais 1, posição mais 2, posição mais 3, posição mais 4, né? Base mais 1, base mais 2, base mais 3, base mais 4. Se for quadrático, I vezes I. Base mais 1, base mais 2, base mais... Não. 1, 4, 9, 16, 25, 30, 36, etc. Eu não entendi a chave lá no final do capacity. Onde? Não, é sem querer que ela tá aqui. Ok? Tudo bem? E aí, qual foi a sensação de não achar o erro? É ruim, né? Aqui é o mesmo que eu escrevi. Quando procura uma acaba descobrindo vários erros. Não, mas isso aqui é mesmo que eu escrevo, essa sensação. Você está descobrindo sem poder testar. Não, mas às vezes não tem teste não. Por exemplo, eu estou mexendo no código de um cara, tentando fazer lá uma conversão de vetores. Há uma semana que eu estou com o código na minha cabeça e eu não consigo achar a solução do mapeamento.
Uma semana que eu vou dormir e acordo pensando nele. Oi. Eu não fiz muito bem essa parte quando ele procura um salto, sabe? 1, 4, 9. Tá, então bora lá. Como é que ele pode ter certeza que não vai haver uma posição lá no vetor em que ele nunca vai passar por ela? Pode acontecer. Não. Ele não precisa olhar todas as posições. Normalmente quando você faz isso, existe uma teoria que vai garantir que você consiga, numa certa quantidade de saltos, achar uma posição. Quando você pensa de forma linear, é óbvio que você vai imaginar, não, na pior das hipóteses eu vou andar o vetor todinho, dar a volta e chegar no mesmo canto, ou então, desde que eu garanta que nunca existam mais elementos do que 80% da capacidade, sempre vão existir posições vazias, mas quando você usa o salto linear, você normalmente define um máximo de saltos, tipo 15 saltos. Se eu não conseguir em 15 saltos, então eu desisto de inserir o elemento. Ok? Mesmo talvez sendo possível. Na vida real, o que eles fazem é uma abordagem mista de saltos com duplo hash, né, para garantir. Então, o primeiro hash você usa para descobrir a posição do vetor, e o segundo hash, dado esse elemento, para saber o quanto que ele vai andar. Aí, assim, tem toda a teoria matemática legal para garantir a otimização das estruturas. Né? Então, no duplo salto, nesse salto quadrático, você não garante que ele vai passar por todas as posições, porque ele não precisa passar por todas as posições. Porque eu não tenho só uma posição vazia, eu tenho várias. Na verdade, a tabela hash, ela só é interessante quando eu tenho até 50% de carga. Mais do que 50% de carga, eu já tenho colisões demais. Ela deixa de ser uma boa estrutura. Tabela hash é mais utilizado, inclusive, do que árvores. É muito mais utilizado. Quando você está programando C em baixo nível, para microcontroladores ou dispositivos que você não tem acesso a outras estruturas, as estruturas que você mais usa é vetor dinâmico e tabela hash. É aquilo que você mais usa. Dependendo do caso, uma lista encadeada, mas praticamente a tabela hash o tempo todo e vetor dinâmico o tempo todo. Que pena que, assim, o pessoal de engenharia da computação devia ter uma cadeira de C avançada, né? O povo sai de FUP sem saber usar contexto. Bora lá. Sucesso isso daqui? Ok? Vamos lá? Partiu árvores. Árvores. Então, pessoal, vamos aqui, ó. O que é que eu quero de vocês, tá certo? Como atividade de casa. Primeira coisa, me perguntaram, professor, o que é que eu preciso saber de ordenação? Então, minha sugestão é vocês estudarem Merge Sort e Quick Sort, ok? Realmente eu estou dizendo assim de estudar Quick Sort. Quick Sort é um punhado de linhas, se você tirar todo aquele Paranauê visual, né? O que é o Quick Sort aqui, só para a gente lembrar. No Quick Sort eu tenho um vetor, uma posição de começo, uma posição de fim. O que mais? Fim aberto. Quick Sort, começo e fim. Se começo for maior do que... Não. Se começo for maior ou igual a fim, então eu não tenho partição, retorno. Não é verdade? Se eu não tenho partição, eu não tenho que... Não. Se começo for... Se começo... Quando é que eu tenho só um elemento? Não. Se começo for maior... Peraí. Se começo for igual a fim mais 1... Não, se começo for igual a fim mais 1, eu tenho um elemento só, correto? Se começo é igual a... Não. Começo... Não.
começo é igual a fim menos 1, eu tenho começo e fim. Começo é igual a fim menos 1. Eu tenho a partição de um elemento. Quando é que eu tenho menos do que isso? Se começo é igual a fim menos 1, ou então se... Seria 2. Exato. Se começo for igual a fim, eu não tenho nenhum elemento na partição, que é aberto, porque é aberto. Começo igual a fim, eu não tenho nenhum elemento. Começo igual a fim mais 1, eu tenho um elemento só. Um elemento tenho que ordenar? Não, eu só tenho que ordenar a partir de 2 elementos. Para eu ter 2 elementos, começo tem que ser o quê? Menor que fim mais 1. Aí eu tenho mais de um elemento. Começo menor que fim mais 1, eu tenho pelo menos 2 elementos. Então, se começo for menor do que φ mais 1, eu tenho 2 elementos. E aí eu tenho a implementação toda aqui, porque eu tenho 2 elementos. Pelo menos 2 elementos para implementar. Como é que seria a negação disso daqui? O contrário de menor é o quê? Não. Maior igual. O contrário de menor é maior igual. Se eu não sou menor do que aquilo, ou eu sou maior, ou eu sou igual. Então, caso isso daqui retorne. Ou seja, não tenho o que ordenar. Se eu não tenho o que ordenar, pego o beco. Aí agora eu escolho um pivô. Quem é o pivô? Alguém aleatório aí. Rand fim menos começo mais 1 mais começo. Se você quiser só pegar o primeiro, você pode pegar só o primeiro. Pivô é igual a vet começo. Mas eu tava lendo de novo, e pegar aleatório dentro da partição é melhor. É melhor mesmo. Isso daqui eu estou fazendo porque eu sempre esqueço o quicksort. Aí eu tenho que refazer mentalmente ele toda vez que eu tenho que implementar. Mas você estudando, olhando para aquele bichinho ali, dá para decorar, né? Então, I é igual a começo, J é igual a fim. I é igual a começo. Não, o quick é fechado, o quick é intervalo fechado. O merge é que é intervalo aberto. Vocês estudam lá, senão a gente não vê árvore mais. Tá certo? Vocês têm lá o código do quicksort, a gente já viu ele em sala, não vou fazer ele todo de novo não, senão vão ser mais 15 minutos. Então vocês estudam lá o quicksort, estudam lá o merge sort, para se eu precisar pedir em sala de aula, faço quicksort, ele já sai no instinto, assim, ó. Só espreme aqui a mão que já sai pingando aqui o quicksort no papel. Tudo bem? Vamos aqui para as árvores. Lembra como era a lista? Como era o nó da lista? Eu tinha um value e um next. Como era a minha árvore? A minha lista? Tinha uma cabeça. A minha lista tinha um node head e só. Ok? Como era o construtor da lista? Pode ter quantidade também. Mas pode. Não pode? Ela pode ter uma quantidade. Mas não precisa não. Construtor da lista não tem o que fazer, né? Head recebe nulo. Ok? Qual a diferença da minha lista para a minha árvore? Se a nossa árvore, nesse caso, que a gente vai começar do caso mais simples, é uma árvore binária, ela é uma árvore que cada nó não tem um next, tem 2 nexts, que seriam o filho da esquerda e o filho da direita. Então nós temos o left e o node right. Nós não chamamos esse cara de cabeça, nós chamamos ele de raiz. Mas fora isso, a árvore é uma lista onde cada nó leva para 2 nós. Tudo que a gente fez para a lista funciona para a árvore. Basicamente a mesma estrutura, a mesma construção, a mesma lógica, a mesma tudo. Só que agora, ao invés de chamar só next, eu chamo left e right.
Por exemplo, lembram como é que a gente destruía a lista? Destrutor da lista. Como é que eu garantia que todos os nós estavam removidos? Ó, nós fizemos duas implementações, né? Quase sempre a gente fazia recursivo e interativo. Duas abordagens. Então, vamos ver se sai ele aqui interativo, né? Enquanto node for diferente de nulo, enquanto node for diferente de nulo, node recebe, começa em quem? Head, né? Enquanto nó for diferente de nulo, posso deletar o nó? Posso fazer isso? Não, né? Tenho que fazer auxiliar, recebe, node, next. Por que ficou assim? Auxiliar, recebe, node, next. Auto auxiliar. E aí agora eu faço node, recebe, auxiliar. Apaguei todo mundo agora? E não tem, não precisa declarar o vídeo. Aí é a lista. Tudo bem. Estamos fazendo para a lista, tá bom? Como é que eu apago, como é que eu deleto a minha lista no destrutor? Enquanto o node for diferente de nulo, head é nulo? Vou imaginar que não, né? Se for, não tem mais o que deletar, acabou-se. Se não for, vamos supor que eu tenho 4 nós aí, tá bom? Salvo o next do head. Apago o head, node recebe aux. Salvo o próximo, apago esse, node recebe aux. Salvo o próximo, apago esse, node recebe aux. Salvo o próximo, apago esse. Entro de novo no laço, node é igual a nulo, acabou. Mas e o aux? Hã? E o aux, ele continua existindo? Só deixa aqui, sai de scope, morreu. Ok? Tudo bem. Sucesso lista. Como é que eu faço para árvores? Vamos fazer aqui o recursivo também, tá? Erase. Node. Void erase. Então, se node for nulo, o que é que eu faço? Retorno. Se não, deleto node.next, né? Deleto o próximo, erase, chama a recursão para o próximo e depois deleto o node. Assim funciona? Assim funciona? Não. Se eu deletei o nó, como é que eu consigo o node next? Ah, professor, você poderia salvar um auxiliar, né? Auto, aux, recebe node next e depois chama o aux. Mas se eu posso só inverter a ordem de deleção, então eu não preciso do auxiliar. Sucesso? Significa que nesse caso aqui, eu estou comendo a lista do primeiro para o último. Nesse caso aqui, eu estou comendo a lista do último para o primeiro. Chama a recursão. Quando ela chega lá na ponta, deleta, volta. Ok? Isso é com listas. Como faríamos isso daqui com árvores? Então imagina que esse trambolho agora é um nó de uma árvore. Tudo bem? O que é que muda? Não existe mais next. Right e left. Tcharam! É igual a queimada, né? Só
É a mesma coisa. Ó, apagar a árvore é a mesma coisa. Manda apagar o nó, manda apagar o raiz. Aí ele diz, ei, não vou me apagar não porque eu tenho filhos. Chama apagar para os filhos. E chama apagar para os filhos, chama apagar para os filhos. Quando chegar lá no final, nas folhas, nos elementos que não tem mais profundidade, aí ele apaga e volta, apaga e volta, apaga e volta. Só que você lembra como é que funcionavam os fractais? Eles não apagavam assim, né? Ele até o final e lembra do retorno da recursão? O retorno da recursão era o deletar dos nós. Então eu chamava, voltava apagando, voltava apagando, voltava apagando. Ia, voltava apagando, voltava apagando, voltava apagando. A mesma coisa é aqui. Nós poderíamos entender essas deleções como o retorno da recursão. Porque eu só chamo deletar depois que a recursão retorna. Mas a gente as filhas vão continuar tomando da raiz. Não, eu vou deletar todo mundo. Como ficaria isso no interativo? Bora lá. Como seria... Não, mas a gente ia fazer já. Como seria um apagar tree? E Davi, para que serve a árvore? Por exemplo, banco de dados. Banco de dados é um esquema de árvore, uma estrutura de árvore. A árvore é quando eu preciso organizar os meus dados de forma ordenada. As redes sociais são estrutura de árvore. Árvores e grafos. Na verdade, vocês aprendem árvores para depois irem para grafos. Porque a diferença da árvore para o grafo é que a árvore tem a limitação de não ter retorno. Eu não tenho como, por exemplo, um filho ir para o outro galho ou para o outro nó, ou então voltar para o tio. Ele só vai na direção. Okay? Quando você vai para grafos, você precisa de outras estruturas de controle, porque eu posso ter um ciclo, né? Desce e volta para cima e vai para outro canto e tudo mais. Então, árvores têm os seus usos, né? Normalmente em organização, banco de dados e várias outras coisas, mas elas também abrem a porta para a gente estudar grafo. Vamos entender aqui, então, como é que eu faço a remoção em árvore de forma interativa. Sugestões? Peraí. Hã? A condição para ser pro left e pro right. Teria que ter dois auxiliares, não? Dois auxiliares. No node left e pro right. Auto node left, node right. Deleto nó. E qual dos dois vai ser o novo cara agora? Os dois? Não posso fazer com os dois. Não. Então vamos agora para regrinha básica, né? Posso tomar os dois? Não, pode não. Regrinha básica é que sempre que você tentar adaptar para uma árvore ou para uma estrutura de múltiplos níveis um algoritmo recursivo, você ou vai estar utilizando uma pilha ou você vai estar utilizando uma lista para fazer o caminho que a recursão faz por você. A recursão não vai se fazer esse processo de ir e voltar. Então você vai ter que, em praticamente todos os algoritmos de árvore, se você quiser fazer interativo, utilizar listas e filas. E tem uns algoritmos, ó, da hora. Por isso que eu não vou ver as versões interativas com vocês. Tudo bem? Só recursível. Eu vou ver só as recursivas. Porque eu quero... Não é que é muito difícil, mas é que é tanta marmota, entendeu? E, por exemplo, percorrimentos, cada um é um tipo diferente. Eu prefiro economizar o nosso tempo. Quem é de CC aqui? Ninguém de CC, de Ciência da Computação? Ou seja, ninguém vai ver estrutura de dados 2. Ou não, né? Como opcional, né?
Então, ou seja, a maioria de vocês que não fizerem como opcional não vão ver grafos. O que é uma pena. Então eu vou tentar passar por árvore para pelo menos tentar passar uns 2 ou 3 algoritmos de grafos ainda na disciplina. Ok? Porque senão vocês não vão nem... E é muito importante esse grafo. É mais importante do que árvore. Hã? PA? Não. Não. Ok? Então, só ficar na versão recursiva já vai ser coisa pra caramba. Tudo bem? Já só ficar na versão recursiva já vai ser coisa pra caramba. Então, vamos nós. Vamos nós. Como é que ficaria o quê? Não, tem que usar a lista aqui. Eu tenho que ter uma lista para guardar o caminho dos elementos que eu estou removendo. Não, nesse caso aqui eu tenho que colocar uma pilha, inserindo e removendo os elementos da pilha. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos continuar a lógica aqui da recursão. Outro dia eu posso fazer só a parte dos algoritmos de pilha e fila, tá certo? Vocês vão ver que praticamente os algoritmos de busca em largura e profundidade são os algoritmos de criar labirinto e pintar do Pathfinder. São a mesma coisa, só que com estruturas diferentes. Lembra que vocês fizeram criação do labirinto? Fizeram o Pathfinder? Pronto. Aquela forma de usar pilha e aquela forma de usar lista é a forma como a gente utiliza para fazer busca em largura e busca em profundidade. Ciclo de grafo, só que ao invés de utilizar a matriz, nós utilizaríamos vetores de visitas e outras coisas. Mas é a mesma ideia por trás disso. A gente não criava o labirinto recursivo e depois criava com pilha? A gente não criava o labirinto interativo e depois criava... Não pintava, né? Não pintava recursivo e depois pintava com fila, né? Para poder fazer o horizonte expandindo. É a mesma coisa. Então vamos aqui. Erase, sucesso. Vamos imaginar aqui um find. Um find por uma chave. Find. Node find. Como é que eu acho esse cara na lista? Node recursivo aqui, ó. Tudo pra gente é recursivo agora, tá certo? Como é que eu acho esse cara na lista? Imagina que isso daqui é uma lista, tá? Na lista, como é que eu acho ele na lista? Procura a chave dele. Procura pela chave dele. Tudo bem, mas como? Cadê o algoritmo? Cadê? Na lista, sequencial. Primeira coisa, né? Se o node for igual a nulo, retorna o quê? Nulo. Elemento não existe. Se nó não for nulo, o que é que eu testo? Se node for igual aqui, então Você retorna o node. retorna node. Se não, Você chama a recursão para o próximo. chama a recursão para o próximo. Find node next key. Falta o que aqui? O que é que eu vou retornar nesse caso? Peraí, você está retornando o node? Não recebe aquilo. Exato. O que eu retorno é o resultado da recursão. Retorne. Você é a chave? Não, eu não sou a chave. Porque eu não existo. Se eu não existo, a chave não existe. Ah, você é a chave? Sim, eu sou a chave. Eu sou a resposta. Você é a chave? Não, eu não sou a chave, mas talvez ele saiba a chave. Pega a resposta com ele. Em algum momento vai retornar o nó. Em algum momento vai retornar o nó aqui na hora que isso começar a voltar. Isso é em fila. Como é que é? Isso é em lista. Como é que é em árvore? Tem que fazer por dois, né? Então, vou ter que chamar isso daqui 2 vezes. Mas eu sempre tenho que chamar 2 vezes? Não, tu vai chamar até tu não encontrar. Ou tu vai continuar chamando enquanto não Mas aí, Davi, tu não disse que, pronto, naquela que a gente estava fazendo interativo. Nesse caso vai dar a mesma coisa, eu não vou poder retornar. Esquece o iterativo, agora a gente está com recursão, tá certo? Retornar os dois.
Não, não dá. Mas a pergunta é, você está procurando um nó. Você precisa procurar dos dois lados? Não, só precisa procurar até encontrar. Procura do esquerdo primeiro. Procura do esquerdo primeiro. Se não encontrar, procura do direito. Como é que eu sei que eu não encontrei do esquerdo? Se o retorno for nulo. Se o retorno for nulo. Então, auto, resposta, recebe isso. Se resposta for diferente de nulo, retorne resposta. Poderia também, mas aí eu teria que guardar a variável de alguma forma para dar o return. Então se eu boto dentro do if, eu tenho que calcular de novo, ok? Se não for nulo, então retorne a resposta. Se não, retorne find. É a mesma coisa da lista, não é verdade? Se eu tivesse agora, é porque a gente está pensando em binária, mas imagina que não é binária, imagina que é uma árvore enária, ou seja, eu tenho n nós em cada filho. Muda alguma coisa aqui? Na lógica final, o que mudaria se eu tivesse uma árvore com n filhos? A quantidade de n e finds que eu colocar. Ou então um laço, né? Começando do primeiro até o último. Se o primeiro for diferente de, se i for diferente de nulo, retorna. Se não, tenta o próximo. Se for diferente de nulo, retorna. Se não, tenta o próximo. É diferente de nulo, retorna. Se não, tenta o próximo. Tentei todo mundo e é nulo, retorna nulo. Agora, esse negócio de chamar recursão para um lado da árvore acontece uma por vez, né? É, uma por vez. É que nem o desenho dos fractais da árvore. Agora, Desenha um lado primeiro. Vem uma viagem na minha cabeça aqui. Daria para fazer de repente com as threads, uma thread para procurar do lado esquerdo. Claro que dá, porque eles são. Dá sim. Tanto faz. Fica bem mais. Não, a gente vê árvore binária, árvore enária, né, árvore com n nós, árvore binária de busca, mas a gente não chega a ver AVR, que é árvore balanceada. A árvore binária já traga nós, tem Vetor de nós. vetor de nós, mas pode ser. Os vetores podem ter tamanhos diferentes, né? Podem. Um nó pode ter 2 filhos, outro pode ter 3, outro pode ter 5. Então, bora lá. Vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui? Node 2 kids, nossos filhinhos. Não sei. Aqui eu tenho 2 filhos. Aqui eu tenho 2 filhos. Ou então um vector com 2 filhos, não interessa, né? Ou eu tenho 2 filhos left e right, ou eu tenho 2 filhos 0 e 1, mas no fundo é a mesma estrutura, sim ou não? Qual é a diferença de uma árvore binária para uma árvore enária? Que numa árvore enária eu posso ter vários filhos. Cada nó pode ter vários filhos. Ou então nenhum filho, né? Se eu estivesse imaginando com vector aqui. Na árvore binária, a questão dos filhos tem que ser igual para os lados? Não. Eu posso ter esse cara que tem 2 filhos, esse daqui tem 3, esse do meio tem mais 5, esse da ponta tem 7. Tanto faz. Ok? Então, a árvore binária para a árvore enária é a mesma coisa. A diferença em left e right é a diferença para ficar mais visível a questão da busca para a gente. Tá bom? Então, como seria isso daqui numa árvore enária? Árvore de N filhos. Chamaria o... Para cada filho em node seta filhos. Para cada filho em node seta filhos. Apagar o filho. Mesma coisa, né? No fundo da história. Ao invés de chamar para um e para outro, eu chamo para todos. É até mais fácil essa daqui. Vamos então. Faz de sucesso? Ok. Vamos então para o
Esse daqui é legal. Isso daqui nós não fizemos na lista, mas agora é hora de fazer. Não, o clone. Acho que a gente não fez o clone. Como é que eu construo uma lista a partir de outra lista? Eu vou criar uma lista a partir de outra lista. É a mesma coisa de realocar. Ah, professor, o senhor chama o pushback 1000 vezes, né? Pushback todas as vezes. Só que no pushback, o pushback percorre a lista toda. Eu não quero ter que percorrer a lista toda várias vezes. Eu quero fazer o clone em ODN, ou seja, eu só quero andar na lista uma vez, fazer N operações. Como é que eu faço na lista? Na lista. Ué, eu tenho que criar eu começo em head, não é verdade? Sim. Head recebe o clone de quem? Order.head. Então vamos fazer aqui nossa função clone. O que é que a nossa função clone recebe? Um node. E o que é que ela retorna? Então um node. Um node? O node que foi clonado. Ok? Então, se node for igual a nulo, o que é que ela retorna? Nulo. Se node não for nulo, o que é que ela retorna? Retorna o head? Não. O nó? Se node não for nulo, eu retorno o node? Eu quero clone ou eu quero nó? Eu acho que você tem que retornar o head dela, da primeira posição da lista. Não, esquece o head. Eu estou clonando um nó qualquer da lista. Eu estou num ponto da lista e eu quero clonar dessa lista por fim. Como é que eu faço? Se eu retornar só o nó, eu estou clonando esse nó ou eu estou retornando a referência? Retorna o ponteiro do nó. Estou retornando a referência. Se eu quiser clonar, eu tenho que fazer o quê? Retornou o nó. Que tem que fazer uma cópia. Como é que eu faço uma cópia? New node. New node baseado em que valor? Node seta value. E aqui retorno node. Clonei um nó. Só que se esse nó tiver vários next, Então tem que fazer um while. não tem while, é recursão. Você vai fazendo isso enquanto o próximo for diferente do PTR. Perfeito. Criei um node, né? Auto novo recebe new node. Quem é o próximo desse novo? É o novo next. Não. Node.next não é. Peraí. Novo seta next não é node seta next. Não é. Não, é new node e node next vai. Não. Quase. Novo next não é node next. É o quê? New. Não. Nada de new. Estou na recursão. Peraí, o que a gente vai fazer? Nós queremos clonar. Eu te dou um nó e esse nó tem, sei lá, 3 next. Tem tamanho 3, ok? Eu quero que você me retorne uma cópia dessa lista. Perfeito. Clone de node next. Clono atual, chama a recursão para pendurar outro nele, que pendura outro nele, que pendura outro nele, que pendura outro nele. E no final eu retorno quem? O novo. Clonar o nó é criar o clone e chamar a recursão para criar a continuação. Quando não tiver mais o que fazer, retorna e sai costurando todos os news nos nós anteriores. Então, diz. Sim. Bom dia. Essa de extensão do I9 é Michelle. Ela é bolsista da BIA também do I9. E a gente está passando para falar sobre o informativo de junho, sobre os eventos que vai ter agora do I9. Amanhã vai ter o Entrepreneurship Tal,
com a Roberta Andrade e a Mariana Tenon, falando sobre direito empresarial. Dia 8 de junho, sexta-feira, o entrevista virtual é das 2 da tarde até as 8 da noite. 8 de junho, sexta-feira, vai vir um advogado que passou um tempo lá no Vale do Silício, está abrindo um acelerador, está voltando para o Brasil para abrir um acelerador em Fortaleza de TI, e ele procurou a UFC aqui de Quixadá para dar uma palestra sobre o que ele viu, sobre a experiência que ele teve. E ele também está procurando ideias para investir, para abrir, fazer e colocar nessa aceleradora. Então ele vem para a palestra sexta-feira, que vai ser, a palestra vai ser às 10h30, lá na sala de seminários do bloco administrativo, e vai procurar bem para não só dar experiência, mas procurar ideias para investir nelas, certo? Então é bom comparecer, porque isso, quem tiver alguma ideia, quem tiver alguma coisa revolucionária, assim, que queira colocar para frente, é bom ir, que vai que dá certo, né, e tal. E dia 15 de junho, das 9 às 17, vai ter o Empreender, que são... Tem oficinas no Levado Oficina, sobre Scrum, GitHub e todas. Vai ter palestras, workshop também. E cada dia... Vai ser dia 15, das 9 às 17 horas. Dia 15 é o quê? Da quinta-feira da próxima semana? Isso aí. Aí... Às 3? Não, é das 9 às 5. É o dia todo, das 9 às 5. 9 da manhã até as 5 da tarde. Todos vão certificados para complementar. Obrigado. Que foi? Diz aí. Retornando o e-mail da Viviane. Bora lá. Ei, mas os cursos são legais. Os cursos são muito legais. Mesmo que você venha com aquela ideia de eu não quero abrir a minha empresa agora e tal. É legal a experiência de mercado, mas também é muito interessante você entender como é que as leis hoje funcionam, tá certo? E principalmente, não sei se vocês já fizeram o curso que eles oferecem do Canvas, não. Meu nome? Do Scrum. Eles não fazem o curso do Scrum? Não, é de um livrinho. Esqueci, caramba. Eu li o livro é fantástico, que é de um curso que tem todo semestre no Inove, falando sobre os fluxos, a forma como interagir com o cliente. Aprendendo a arte da metade do dobro, um negócio assim, né? Exato. Esse curso é muito bom, porque ele leva a gente a perceber que tudo que a gente faz para um povo. E muitas vezes a gente resolve um problema que a gente inventou na nossa cabeça, que não condiz com a realidade. A coisa mais comum que acontece é essa. Seja em TCC, seja em artigo de encontros universitários, as pessoas não estão atentas à real necessidade do público-alvo, bolam um problema na cabeça e fazem aquilo que gostam. E na maioria das vezes acabam resolvendo uma coisa que não interessa para ninguém. Ok? Então essa forma de pensar em resolução de problemas, tentando entender o que é que o teu público-alvo quer, seja o cliente, seja o alvo da extensão, sejam os alunos, é muito legal. Vamos lá. Sucesso clone. Sucesso clone. Isso é o clone da lista. Como é o clone da árvore. Aqui é a mesma coisa, né? O root é igual ao clone do... Por que tu não comenta esse negócio e faz o da árvore? Eu não. É a mesma coisa. Sabe identificar. Porque o que é o clone da árvore? O que é que muda aqui? O que é que muda? Tem que chamar por dois. Tem que chamar por dois, né? Então o meu left vai ser... Não. O meu node, o meu novo vai ser o clone do novo. O meu left vai ser o clone do left. O right vai ser o clone do right.
e no final retorna o novo. Não dá pra fazer aquele que você fez no Find, não? Você pegou, você salvou, usou o left, aí pegou, quando se o left não entrar, você usava tipo a função antiga como o right. Eu quero clonar todos, eu não estou entendendo não o que é que tu quer fazer. Se nós fôssemos simplificar, suponha que o Node, o nosso Node... Tipo o popular. Sim, dá para simplificar. Vamos fazer o construtor do Node aqui, tá certo? Recebe um value, um left e um right. Ok? Então vamos aqui. Tem um construtor vazio e tem um construtor passando os parâmetros, tá certo? Passando node, left, right. Então nesse caso, como é que ficaria isso daqui? Clone de node left e clone de node right. O clone do node é um novo node baseado em value, cujo left é o clone do left e o right é o clone do right. Bem melhor assim, né? Sucesso, clone? Ou ainda estão aí processando? Eu estou processando. Ó, vamos lá. Se o nó é nulo, não tenho que clonar. Se o nó não é nulo, eu vou criar um novo nó. Com que valor? Node value. Quem vai ser o left dele? O clone do left do node. E quem vai ser o right? O clone do right. Na hora que esse cara retornar, eu atribuo. Na hora que esse cara retornar, eu atribuo. Monto o nó e retorno. Fiz o construtor de node. Tá aqui, ó. Value, left, right. Diz. Lá no construtor, você passou os parâmetros de uma outra forma. Na lista de inicialização. Tá. Porque normalmente a gente faz assim, né? D seta value, recebe value. Só que isso daqui é a lista de inicialização. Esse value é o value atributo e esse value é o value parâmetro. Hã? É a mesma? Não, mesma coisa. Então você pode me lembrar para que serve o construtor vazio mesmo? O construtor vazio, ele serve, por exemplo, se eu quero... Exemplo. Imagina que você quer fazer isso daqui, ó. Quer fazer um vector de node vet com 5 nós. Se você não tem um construtor vazio de nó, ele não vai saber criar 5 nós vazios e colocar dentro do vector. Você não tem como criar 5. O compilador não sabe criar 5 nós vazios. Ele só sabe criar um no default se você tiver um construtor sem parâmetros ou com todos os parâmetros tendo como é o nome? Todos os parâmetros tendo default, construtor default. Nem sempre dá para fazer isso, tá certo? Às vezes você vai precisar de realmente ter 2 construtores. Um exemplo, tá certo? Vamos supor que eu quero fazer uma caixa. Então, struct caixa. Se a minha caixa guarda o inteiro, como é que eu digo isso daqui? Int x. Como é que eu faço a minha caixa? Como é que eu construo a minha caixa, construtor? Caixa que recebe um int x. Des.x recebe x. Se eu quero fazer um construtor default para ele, eu posso fazer assim, né? Int x recebe 0. Eu tenho uma caixa que guarda um inteiro.
Mas se eu quisesse uma caixa que eu pudesse guardar qualquer coisa, como é que eu fazia? Uma caixa que guarda... A gente já usou o template, não já? Template? Bem, você mencionou o template. Você fez aí uma Algumas vezes, né? Pronto, agora a minha caixa guarda uma coisa. Para guardar essa coisa, eu posso receber essa coisa. Não, desculpa. É TX. Valeu. Só que eu sei o valor default do X? Não, porque se X for um string, eu inicializo com 0? Não. Ué, professor, agora não tem mais construtor default para caixa. Tem. Faz assim, ó. Professor, e se por acaso eu não inicializar o X? O X vai ter que valor? O valor do tipo. Se X for um inteiro, qual vai ser o valor default do inteiro? 0. Se for um string? Vazio. Se for um float, vai ser 00. Se for um ponteiro, vai ser nulo. Pronto. Aqui é um caso em que eu tenho um construtor default, porque eu não sei qual seria o valor default dessa coisa, porque pode ser qualquer coisa. Ok? Vamos lá. Vamos para o segundo método de lista que a gente não viu, e esse provavelmente não vai dar para fazer agora. Eu vou só começar, tá certo? Lembra da lista? Na lista a gente poderia fazer um equals. Como é que eu sei que uma lista é igual a outra lista? Vai ter que fazer a sobrecarga de operador. Não, esquece, eu não preciso fazer o operator igual não. Poderia ser, mas vamos fazer o equals, tá? Como é que eu sei que uma lista é igual a outra lista? Tá. Quando todos os elementos são iguais, na ordem certa, e elas têm também o mesmo tamanho. Então, esquece de pensar em interativo, tá certo? Vamos pensar aqui em recursivo, porque a gente aproveita para a árvore. Como é que eu sei que um nó é igual ao outro? Vamos lá. Node e node order. Duas listas, vamos aqui, ó. Duas listas são iguais. Bool equals. Uma lista é igual a outra lista. Lista order. Se por acaso uma lista for igual a outra lista, se por acaso o head for igual a head.equals de order.head. Se isso for igual, não apenas o head for igual ao outro head, mas o head next do outro foi igual ao outro head next, que foi igual. Se todos forem iguais, então eles são iguais. Pronto, é justamente esse daqui que a gente está. É no bool é equals. Vamos lá. Desculpa. This.head foi igual ao order.head. Perdão. Tá certo? Porque o método equals não é do head, tá certo? O método equals é da lista. Eu sei que duas listas são iguais se a partir da cabeça todos têm uma sequência de nó igual. Tudo bem até aí? Como é que eu sei que esses nós têm a mesma sequência? Dá para eu saber de cara isso? Só analisando o nó eu posso dizer, olha, a sequência é igual, sim ou não? Tem que saber se Não. o tamanho das listas A melhor coisa a fazer é comparar Mas peraí. quantidade. Se eu tiver que comparar a quantidade, eu vou percorrer uma vez para poder comparar a quantidade e outra vez para percorrer o valor. Então essa é uma péssima ideia, porque eu vou estar percorrendo a lista. Eu estou pensando que a lista já tem a quantidade. Não, esquece que lista tem quantidade. Vamos analisando enquanto a gente anda, tá certo? Porque senão você teria que fazer 2 percorrimentos da lista. Você não precisa fazer isso. Você pode ir analisando à medida que anda. Tudo bem? Então bora lá.
olhando para os nós, um nó e outro nó, sabendo que eles podem ter uma continuação, você tem como definir eles são iguais? Dizer a partir de agora eles são iguais? Não. Exato, mas olhando para os dois nós, tem algum caso que você pode dizer, eles são iguais? Não, esquece, tamanho você tem que olhar os outros, só olhando para os nós. Esquece next, só olhando para os nós. Se o valor for igual, eles são iguais, incluindo os next? Não, né? Mas tem um único caso que eu olho para os nós e sei, eles são iguais. Quando os dois são o quê? Quando eles têm o mesmo tamanho. Não, esquece tamanho. Quando eles forem nulos. Se os dois são nulos, eu tenho certeza que eles são iguais? Sim. Então, se node for igual a NuPTR e order for igual a NuPTR, então retorne true. Não é não? Se os dois forem nulos, eles são iguais? Caso base, trivial. Tem algum caso trivial em que eu sei que eles são diferentes? Se um é nulo e o outro não. Não precisa nem olhar valor. Então, se um existe e o outro não, significa que... Bom, o que é que eu posso intuir sobre as listas? Se um nó é nulo e outro não, então é óbvio que as listas têm tamanhos diferentes. Então, se os dois são nulos, retorne true. Se algum dos dois é nulo, se node for igual a nulo ou order for igual a nulo, se algum dos dois for nulos, então retorne falso. Professor, mas se os dois forem nulos? Já caiu no primeiro. Se não caiu no primeiro, é porque ou os dois existem ou algum dos dois não existe, ok? Ou os dois existem ou pelo menos um existe. Se algum dos dois é nulos, é porque pelo menos um não existe. Exatamente, se algum... Tudo bem. Vocês entenderam. Se algum dos dois não existe, retorna falso. Pronto. Se os dois existem, que é esse caso aqui, os dois existem, como é que eu sei que eles são diferentes? Se os valores são diferentes. Então, se node value for diferente de order value, então retorne falso. Sei que os dois existem e sei que os valores são iguais. Posso retornar true? Não. Se os dois existem e os dois são iguais, eu sei que até aqui os dois são iguais. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu chamo para o próximo. Esquece o alho, não tem o alho, esquece para o próximo. Esquece o alho, a recursão aqui. Deixa uma função enquanto o próximo for diferente no PTR. Tudo bem? Então agora eu faço o quê? Retorno o equals de node next e node e order next. E se for árvore? Não, isso é lista. Isso é lista. Isso é lista. Qual é a diferença daqui para a árvore? Só chamar para dois. Chama por dois. Chama por dois. Não vai para a esquerda e depois vai para a direita.
Isso daqui é a mesma coisa para a árvore? Os dois nós, se os dois não existem, é igual. Se pelo menos um dos dois existem, é diferente. Se os dois existem, mas valores diferentes, são diferentes. Dado que esses dois nós na árvore eu descobri que são iguais, o mesmo valor, o que é que eu tenho que verificar agora? No caso da árvore. Chamar para si. Exato. Quando é que eu sei que esses dois nós da árvore são iguais? Se o filho da esquerda desse cara for igual ao filho da esquerda do outro e o filho da direita for igual ao filho da direita. Então eu retorno. Se o filho da esquerda desse cara for igual ao filho da esquerda do outro e o filho da direita foi... Colocar esse I aí. Mano. E é um valor só, estou verificando. Se o da esquerda for igual, mas o da direita for diferente, então o que é que eu retorno para quem me chamou? Verdadeiro ou falso? Se eu igual, sim ou não? O meu filho da esquerda é igual ao filho da esquerda do outro, mas o meu filho da direita é diferente. Então eu digo que eu sou o quê? Falso, eu sou diferente. É booleano o retorno. Se o retorno é booleano, eu posso fazer o operador. Então se eu sou order seta right, ou seja, no fundo, listas e árvores são a mesma coisa. A diferença é que ao invés de chamar next, eu faço sempre o merge do left para o right. Ok? Chamada... Sucesso, árvore, meu povo. Vocês vão ver que... Não. Pois é. Esse assunto é muito melhor que aquele Mas vai, calma. Só... Peraí, meu povo, calma. Respira, solta, respira, solta, respira, solta. Só é fácil porque a gente já viu toda a parte recursiva na lista, ok? Só é fácil porque a gente está só dando pulo. O normal é você fazer a lista toda interativa e só começar a recursão na árvore. Mas a gente vem preparando a matéria desde lá dos fractais. Então a gente já vem preparando a árvore desde os fractais. A gente já vai preparando os grafos desde o labirinto, então só é fácil porque foi todo montadozinho. Hash a gente fez quando fez vetor, lá no começo. A gente não fez hash quando a gente fez vetor, não teve vetor, não teve resize, não teve estrutura dinâmica. Tá, vou usar a primeira estrutura como sendo hash no semestre que vem, para colar em vetor. Bora lá. 6. Adam Buenos, Ananias, André, Edval, Felipe, Matheus, Teixeira, Calberton, David, Dimas. Dimas. Ixi, marquei errado. Dimas, Eduardo, Fernanda, Charles, Jerônimo, Vitor, Jorge, Gerardo, Guilherme, o outro Guilherme, William, Ítalo, tu é esse Guilherme Batista? Foi mal. Pessoal, sossega aí, só um instantinho, tá? Deixa eu terminar a chamada pra gente poder sair juntos. O que é que vocês têm que fazer? O que de trabalho que está pendente é ordenação. Ordenação é só estudar e postar o algoritmo. Para estudar você refaz ele, tá certo? Aí você posta só o algoritmo que você já fez e implementar as estruturas de hash que a gente deixou pela metade. Tá certo?
Tanto hash com lista, que nós fizemos, mas eu quero que você teste, insira os elementos e remova, quanto hash com marcação. Certo? Quanto hash com marcação. Marcação, remoção com marcação. Marcando, deletado, saltando e tudo mais. Não, o outro era o hash com lista encadeada. Tudo bem? Bora lá. Parei em quem, meu povo? Ítalo. Jailson. João Pedro. Jonathan. Jorder. Desculpa. Travei. José Ronaldo. É muito difícil, mano. Karine. Cauê. Luanderson. Maria Eduarda. Mais silêncio, só marcar a falta é foda. Maxwell. Nayara. Pedro. Vinícius. Raquel. Ela já foi? Ah, tudo bem. Renan? Ah, tá, foi mal. Ontem ela te pediu pra tu colocar a presença pra ela também. Quem? Ela foi falar contigo. Lembra que ela foi falar contigo aqui em cima da mesa? Ah, tá, tudo bem. Tinha dado uma Handley. Robson. Ronier. Sávila. Thiago. Vinícius. Nunca veio, né? O Emerson. Wesley. Ian. Vão em paz, até semana que vem. Faça as atividades. Seguinte, professor do Código. Estou quase terminando a ordenação agora postar com alguma atividade ou só deixar a ordenação mesmo? É só a ordenação. Quero só que vocês aprendam com sorte. Pelo menos um curso de sorte. Davi, a frequência de juros, como é que faz? Já que Eu vou ter que fazer antes. aí no final do mês. Antes de terminar o semestre eu já vou ter que assinar. Você vai pra reunião hoje? Vou. Onde é que vai ser? Amanhã é agora. Eu segui lá a tua pessoa do código, ficou bem facinho de fazer. Qual? Do hash. Qual? No hash, mano. Qual hash, mano? Tem 3 hash. O genérico. Deu certo? Não, perdão, marcação. Hash genérico é outro. Pois é, eu também não sei se deu. Compila. Mas não insere.